Estimados amigos, saudações. Hoje vamos conversar sobre o papel do conhecimento na sociedade de informação. Este tema remete-nos a compreender o papel do conhecimento, este conhecimento que está imbuído no homem enquanto Homo sapiens, e como é que este homem munido do conhecimento pode se incorporar numa sociedade de informação nesta era que nos encontramos, também chamada de era do conhecimento. Quando falamos da integração ao papel do homem na era ou na sociedade do conhecimento, é mais perceber quais são as nuances e contingências que se remetem ao papel do homem e os desafios que ele enfrenta, de forma que ele possa fazer um uso efetivo do seu conhecimento e também possa sempre estar na vanguarda dos processos da transformação que a nossa vivência enfrenta e a humanidade experimenta e vivencia dia a dia, de geração em geração, de era em era, de séculos a séculos, por aí em diante. Falar disso, da inserção ou da capacidade que o homem tem de se enquadrar, remete-nos ao conceito da adaptabilidade. E é um pouco sobre a adaptabilidade que eu queria iniciar a nossa conversa sobre o papel do conhecimento na era da informação. Para nós, eu penso que é muito atual trazermos ao debate a questão das intempéries como o corona, o Covid, e qual foi o impacto que o Covid teve no modo de viver, nas sociedades e no dia a dia das pessoas, das famílias, das organizações, por aí em diante. Se nós estávamos numa era em que, por força da revolução tecnológica e disrupção do mundo por via da globalização e da rapidez com que havia o fluxo de pessoas, de bens, de serviços, de mercadorias, este passo ou esta velocidade foi, digamos que, interrompida ou beliscada severamente pelo coronavírus, o Covid-19. De que forma? Quais são as implicações? Quais são os impactos? E o que é que resta ao homem para poder se reconectar consigo mesmo e se reenquadrar num mundo em que aparentemente ele perdeu o controle, se quisermos ver isso como o controle hegemônico ou a instrumentalização do mundo. Se até certo ponto a revolução tecnológica, a era do conhecimento, da informação, em certa medida, em grande medida, influenciada pelo papel, contributo e participação do homem no centro do conhecimento, apesar de novas nuances como a inteligência artificial. Mas, de qualquer das formas, a rápida evolução, a rapidez das coisas, dos fluxos, das transações, era resultante do papel que o homem teve ao exacerbar e provocar isto que nós chamamos da era da informação. Sucede que nos dias de hoje nós estamos simplesmente privados ou fomos desprovidos dessa liberdade de pensar, de executar acima de tudo, porque pensar como tal faz parte, é intrínseco da nossa natureza, mas o executar, o agir, este é influenciado também pela nossa aptidão, pelo nosso ambiente e também, sobretudo, pelo nosso comportamento e pelo conforto que nós sentimos em podermos tirar para fora as ideias, de forma que essas ideias possam manipular
o mundo ao nosso redor. E esta manipulação, esta capacidade de influência do mundo pelo conhecimento do homem ficou severamente perturbado por causa do fenômeno Covid, que obrigou a que, pelo fato do homem não saber conhecer, interpretar e tomar decisões que permitem ultrapassar de uma forma racionalmente, de uma abordagem racional, o homem viu-se nesta era, ou nesta fase com o coronavírus, viu-se mais uma vez ultrapassado, mais uma vez dominado nesta hegemonia, dominado, isto é, o homem cedeu nesta hegemonia de controle do destino, do controle das coisas, do controle de si próprio. É isto que nos remete à questão da adaptabilidade, porque se nós quisermos destrinçar as áreas ou as vertentes do conhecimento, durante muito tempo defendia-se que o coeficiente de inteligência, que é a capacidade de medir o conhecimento que o homem tem por via da sua racionalidade. Ao longo dos tempos foi-se provando que, por exemplo, no campo da liderança, não era suficiente ter um coeficiente de inteligência alto, mas que o coeficiente de inteligência emocional também passou a ser uma das vertentes ou áreas do conhecimento que atribuía-se maior importância, sobretudo na questão das relações humanas do homem dentro da família, da sociedade, da comunidade, bem como as relações societárias. Mas nos dias de hoje, vê-se que o conhecimento está cada vez mais a ser fragmentado e surge agora uma outra nuance, uma outra abordagem, digamos, do conhecimento, que é chamado de coeficiente de adaptabilidade, que é a capacidade que os homens, as sociedades, as empresas, as organizações, os países demonstram, e estes que o fazem demarcam passo, distanciam-se dos demais, são os que nos dias de hoje estão a conseguir navegar nestes mares de incerteza, sobretudo pela sua capacidade de adaptação ao contexto, muito mais do que pela inteligência, pelo coeficiente de inteligência ou pelo coeficiente de inteligência emocional. E é esta adaptabilidade que reside na capacidade que o homem tem de, em face a estes recursos escassos ou nenhum recurso, desprovido de qualquer recurso, qualquer ferramenta analítica que lhe ajude a, de uma forma atempada, prever ou compreender o meio, mas ele faz o uso de si próprio, da sua posição, do seu papel, para que ele consiga manejar somente aquilo que está ao seu controle, de forma a que este recurso distinto, que é o seu pensamento, a sua ideia, a sua criatividade e a sua capacidade de agir de uma forma proativa, possa ser cada vez mais adaptável ao contexto, aos diferentes contextos que vivemos nos dias de cada vez maior incerteza. Esta questão da fragmentação do conhecimento faz-me lembrar uma máxima que é defendida por um amigo confidente, em que ele diz: nada mais prático do que uma boa teoria, para dizer que o conhecimento ele sempre foi uma conjugação, uma disjunção entre o campo teórico e o campo prático. Ora, sem querer me aprofundar muito neste diapasão do conhecimento, iria talvez trazer aqui ou problematizar ainda mais essa nossa conversa ou discussão, dizer que a questão de classificarmos que esta era que vivemos é a era do conhecimento ou a era da informação é até certo ponto um pouco desafiante. Digo isso porque se define como era
da informação, do conhecimento, está-se simplesmente a usar uma metodologia que é um marco histórico, okay? Que é um período histórico. Mas o conhecimento em si é algo secular, é algo que sempre existiu. Então, o papel ou a proeminência do conhecimento, o papel da intelectualidade do homem sempre foi vital e sempre foi primordial em todas as épocas históricas, desde a criação dos mundos e o surgimento do homem no planeta. É assim que o Cristo no Novo Testamento, ou há uma passagem na Bíblia que promulga que o conhecimento é um dom de Deus. Nessa fase, naquele momento, Cristo falava com multidões, falava com os seus discípulos, e ele dirigia-se a eles por parábolas. E é assim que ele conta assim a parábola do semeador. Ele diz que havia um semeador que lançou algumas sementes para o caminho, e depois as aves passaram pelo caminho e comeram a semente. Outra parte da semente lançou em pedregulhos e infelizmente essa semente brotou, germinou, mas depois não teve oxigenização suficiente para desenvolver. Depois outra parte da semente lançou em espinhos, e depois os espinhos cresceram e sufocaram a semente. E a outra parte residual, vamos lá, das sementes lançou em terra arável, e ali germinou de 30, de 60 e de 90 por 1. E ainda assim os que ouviam, os seus discípulos, confessaram que ainda não tinham entendido ou compreendido o que o mestre queria transmitir. É assim que o mestre esclarece-lhes que o reino de Deus é um mistério, e esse mistério é apenas desvendável para algumas poucas pessoas. Prosseguindo, ele teria dito que os que teriam olhos haveriam de ver e compreender, os que teriam ouvidos haveriam de ver e perceber. E depois ele prossegue já para explicar o sentido da parábola do semeador nos seguintes termos. Ele começa por dizer que aquele que semeia no caminho, a palavra chega a si, ele recebe com alegria essa palavra, mas depois chega o Satanás, que é o inimigo espiritual, e ele acaba por desistir. Aquele que semeia em pedregulhos é aquele que recebe a palavra, mas depois, porque ele não tem raízes, não tem profundidade, essa mesma palavra não germina e acaba por desistir. Aquele que semeia em espinhos corresponde àquele que recebe a palavra, mas quando aparecem ou ocorrem as tribulações ou perseguições por causa da mesma palavra, ele acaba por desistir. E por fim, aquele que semeia em terra fértil, este é aquele que recebe a palavra, acolhe, aceita e pratica a palavra. E a partir desse momento ele começa a gerar frutos por 30, por 60, por 90, por 1. É assim que o conhecimento é imperial, e ele, para além de ser uma dádiva de Deus, digamos que o conhecimento sempre vai fazer a diferença e vai dominar aquilo que são as principais preocupações que o homem pode se ocupar para poder, de tempos a tempos, encontrar soluções para os vários desafios. Espero que tenham gostado desta aula. Muito obrigado, abraço de luz e até breve.